Oi gente, como vocês estão? Esse vídeo foi pensado especialmente para todas aquelas pessoas que gostariam de pular o Dia dos Pais. Para quem é novo aqui no canal, eu sou a Anne Streit, sou psicóloga e aqui eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis e sobre autocompaixão. Esse vídeo ele vai trazer alguns contrastes naquela data comemorativa que é o Dia dos Pais, para a gente poder refletir sobre o papel dos pais e sobre como que essa data pode ser difícil para algumas pessoas. Então eu espero que essas reflexões tragam sentido e de alguma forma acolhimento para todos aqueles que já se sentiram sozinhos ou incompreendidos nessa data que nos visita uma vez por ano. O Dia dos Pais pode ser um dia com emoções difíceis de sentir para todos aqueles que talvez não tenham conhecido seus pais, que talvez tenham tido experiências difíceis ou traumáticas com seus pais, que tenham se sentido rejeitados ou que tenham sido mesmo rejeitados, né, por esses pais que acabaram não sendo pais, ou talvez seja um dia difícil porque tu foi uma pessoa que teve uma relação muito especial, mas que acabou perdendo o teu pai, né, e aí não tem ele para comemorar esse dia e acaba sendo um dia difícil. Independente de qual seja a situação, eu espero que essas palavras e essas reflexões aqui possam te ajudar a ser algum colo ou uma luz diante desse dia e que possa ajudar nos ressignificados sobre essa data para que tu te sinta mais acolhido e mais amparado nesse dia. Talvez o Dia dos Pais seja difícil para ti por ter sofrido a perda do teu pai e ainda estar em processo de luto ou se deparar ali com a falta de um pai. Nesse caso, o meu convite é que tu possa manter a memória e a lembrança do teu pai vivos o máximo que tu puder. Que nesse Dia dos Pais tu lembre dele, lembre da pessoa que ele foi, honre a pessoa que ele foi, conte para ele sobre como é a tua vida hoje, te conecte de alguma forma com o que tu lembra dele, ou com quem ele foi, ou com as memórias que vocês tiverem. Quando a gente passa por um luto, a gente acaba tendo a dificuldade de encarar aquela falta, mas ao mesmo tempo a gente tem o desafio de manter viva aquela pessoa que se foi, de manter vivo o vínculo com aquela pessoa. Então, a pessoa não está mais ali, a presença física não está mais ali, mas o vínculo pode estar. E o vínculo a gente mantém vivo dentro de nós, num lugar especial que a gente coloca aquela pessoa, ou mesmo diante das memórias, diante das conexões que a gente faz, né? De forma a fazer aquela pessoa que a gente tanto amou e que não tá mais aqui, viva de algum jeito, né? Que a gente consiga honrar aquela pessoa que se foi. Muitos de nós não tiveram um pai presente na vida, ou tiveram aquele pai provedor que se preocupava em oferecer coisas materiais, mas que emocionalmente não estava muito disponível, ou tiveram que lidar com a falta de pai de formas diferentes. Muitas vezes é aquele pai que está presente ali, mas emocionalmente indisponível. Se esse foi o teu caso, eu te convido a olhar para essa falta no sentido de buscar a tua criança que não teve esse pai, que era uma figura tão importante e que aquela criança merecia tanto poder ter um pai, poder se sentir amparada por um pai. E o meu convite é que tu possa entender o que será que um pai faria, como será que seria esse pai que tu gostaria de ter, né? Acolher as imperfeições do teu pai de verdade, mas olhar para a falta e tu, como adulto, fazer esse papel de quem vai se importar com a tua criança, fazer esse papel de quem vai acolher, de quem vai estar ali emocionalmente disponível para ela. Também existe o caso das pessoas que não têm uma boa relação com os seus pais, seja por ser uma relação de mágoas, seja por ser uma relação de dificuldades, de abusos, de privações, de violências. E aí, diante disso, é uma situação que não faz sentido comemorar o Dia dos Pais. Eu quero te dizer que independente do motivo que faça tu querer pular o Dia dos Pais, que nesse dia tu possa aproveitar para te amparar, para ter um dia de acolhimento e que seja um dia que tu possa olhar para ti, para as tuas necessidades e fazer com que ele seja um dia menos difícil, menos sofrido.
que dentro de ti tenha espaço para olhar para aquela criança que de alguma forma se frustrou com o pai ou que não teve ali um pai presente, e que tu possa pegar essa criança pela mão, acolher ela e ser um adulto responsável, um adulto que se importa, como um pai amoroso, como um pai disponível emocionalmente faria. E que a gente possa construir dentro de nós um espaço onde exista segurança, amparo, proteção, orientações úteis, um conselho amigo, um ombro amigo e um abraço de pai sempre que a gente precisa. Que esse lugar possa estar ali preservado para que sempre a gente possa voltar e encontrar a orientação, o encorajamento que um pai amoroso e que se importa de verdade com a gente faria. Se tu quer entender um pouquinho mais sobre esses assuntos, falar sobre a relação pai e filho de um jeito mais atualizado, onde os pais participam, se importam e não são só provedores, mas estão disponíveis emocionalmente, eu vou deixar aqui na legenda algumas sugestões de conteúdos para a gente continuar refletindo e conhecendo sobre essa dinâmica de relação entre pais e filhos, para que a gente possa acolher o nosso ladinho ali que teve a falta do pai, mas que a gente consiga também ter inspirações e reflexões a mais sobre esse assunto. Um desses materiais é um TEDx do Piangers, que fala sobre a relação dele de pai, das filhas dele, como ele é um pai presente, o que ele considera, né, sobre o papel de pai, e conta também um pouquinho da história dele, de ter sido um cara que a mãe dele foi abandonada grávida, então ele não conheceu o pai, ele fantasiava sobre quem seria o pai dele, né? É bem interessante e um exemplo assim de vida de como alguém que teve uma história difícil, uma história ali marcada pela falta, conseguiu transpor, conseguiu ser um pai como ele gostaria de ter tido, né, para as filhas dele. Vou deixar também a sugestão de 3 livros e mais um podcast que é do Mamilos, que se chama Homem Pai, também é um conteúdo muito rico para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto e poder ouvir aí, né, algumas palavras de conforto e de diferença, né, de quem pensa diferente, de quem se importa assim numa relação de pai e filho, onde existe a presença emocional. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se tu ainda não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever, deixar o like nesse vídeo e até o próximo vídeo.